Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a formação e atuação do arquivista no mundo e no Brasil. Segundo Souza, o arquivista surgiu quando o homem começou a produzir e custodiar os seus documentos. Quando iniciou o registro da informação em algum tipo de suporte, a prática de arquivar constituiu como uma atividade que existe até os dias de hoje. Quem realiza a gestão desses registros são os profissionais arquivistas. E já no Brasil, o desenvolvimento da arquivologia aconteceu a partir da década de 70. A função do arquivista é planejar, organizar e gerenciar arquivos e sistemas de arquivo. O campo de atuação pode ser bem amplo. Pode ser em empresas, instituições públicas, privadas, centros de pesquisas ou de documentação, universidades, museus, arquivos históricos, administrativos, empresariais e outros. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a origem da arquivística. Pouco se sabe sobre sua origem. Entretanto, existem duas obras do alemão Jacob von Hammingen que foram as primeiras sobre o assunto. São dois manuais cujo título é O Registrador e que foram impressos em 1571. Muito provavelmente, eles foram escritos na primeira metade do século XVI. Por isso, Hammingen pode ser considerado o pai da arquivologia. Essa obra fez com que a arquivística continuasse a ser estudada na Alemanha durante os 2 séculos seguintes da sua publicação. Mas só em 2010 esses 2 volumes de Hammingen ganharam tradução para o inglês. Depois da descoberta dessa obra, a arquivística ganhou vários estudos e interpretações. No século XIX, a ciência da organização de arquivos passou a ser influenciada pela corrente positivista e historicista, e é então que ela começa a ser considerada um instrumento auxiliar para os historiadores. E ainda naquele século, a ciência ganha um novo marco. É editado o Manual dos Arquivistas Holandeses, estabelecendo assim a função da arquivística no auxílio da corrente historiográfica daquela época. Em 1950, tendo seu desenvolvimento internacional devido à Segunda Guerra Mundial, a arquivística no Brasil ainda não tinha um curso específico para o tratamento e organização de arquivos. Então, nessa década, os funcionários do Arquivo Nacional participavam de cursos eventualmente feitos por outras instituições. Diante dessa situação, o diretor do Arquivo Nacional propõe à Embaixada da França a colaboração de um arquivista francês para poder dar essa conferência sobre a organização dos arquivos franceses, que eram referência naquela época. Então, em 1959, vem ao Brasil o professor francês que lecionava 2 cursos de aperfeiçoamento de arquivo para os servidores. Nesse mesmo ano, o curso permanente de arquivos começa a funcionar lá no Arquivo Nacional, ou seja, fora do espaço universitário, como o primeiro curso regular voltado para a formação de pessoal especializado no tratamento e organização de acervos arquivísticos. Bom, agora eu irei falar sobre os conceitos de dado, informação e conhecimento. O dado dentro da tecnologia da informação é a representação física de um evento no tempo e espaço que não agrega fundamento para quem sente ou recebe, não podendo ser possível entender o que ele representa ou para o que ele existe. Podemos ter como exemplo um número. Se somente esse número for disponibilizado para alguém, não é possível saber o que ele significa ou o que representa, podendo representar qualquer coisa ou simplesmente não representar nada. Porém, no momento que existe uma agregação com outro dado, ele passa a ser uma informação. A informação é o dado organizado. Um texto pode ser uma informação, uma fonte de muitas informações ou um conjunto de informação. Pois se os dados agrupados gerarem sentido para quem lê, o dado passa a ser o valor de um determinado item, evento ao que se refere. Um relatório, um boletim escolar, uma folha de pagamento são exemplos de informação, desde que faça sentido ao quem vê. O conhecimento é o resultado de várias informações organizadas de forma lógica e suficiente para criar um evento. O conhecimento refere-se à habilidade de criar um modelo mental que descreva o objeto e indique as ações a implementar, as decisões a serem tomadas. Podemos assim concluir que os dados são simples observações sobre o estado do mundo, as informações são dados dotados de relevância e propósito, e conhecimento é a informação valiosa da mente humana que inclui reflexão, síntese e contexto. E o documento é qualquer registro de informações, independente do formato ou suporte utilizado para registrá-lo. Os tipos de arquivos são variados. Eles podem ser de cunho público, como federal, estadual, municipal. Eles podem ser privado, institucional, empresas, escolas, igrejas, sociedades, clubes, associações. E podem ser pessoais, fotos de família e cartas como exemplos.
Também existem arquivos que não são apenas papéis, mas podem ser filmes, vídeos, áudios, que também fazem parte de um arquivo mais completo, que são chamados de especiais. Ainda temos aqueles que são especializados, como arquivos médicos, de engenharia, de literatura e que precisam ser organizados com uma técnica e recurso específico. Para os arquivos, existe uma teoria das 3 idades, que são o corrente, o intermediário e o permanente. Segundo o Manual Técnico de Organização de Arquivo Corrente e Intermediário, arquivo corrente são conjuntos de documentos estreitamente vinculados a objetivos imediatos para os quais foram produzidos e que se conservam junto aos órgãos produtores em razão de sua vigência e frequência de uso. Eles são mais usados pela administração no dia a dia ou na semana. Já os arquivos intermediários são arquivos que guardam como depósito de armazenamento temporário sua destinação final. Apresenta pequena frequência no uso pela administração. Eles são mais usados quando é necessário, não todos os dias ou toda semana. E os arquivos permanentes são conjuntos documentais custodiados em caráter definitivo ou função de valor ou seu uso público. As áreas da biblioteconomia, arquivologia e museologia possuem informação como principal meio de trabalho. Todas elas se preocupam com o tratamento, com a recuperação, organização e disseminação da informação. O que diferencia uma da outra é a origem dos documentos a serem tratados e conforme eles são tratados. A biblioteconomia atua como documentos em diversos suportes, porém de conteúdo mais científico, filosófico, artístico e cultural, e que precisam ficar organizados para atender diversos públicos de pessoas. A arquivologia é responsável por recuperar e organizar documentos de origem jurídicas e de valor histórico, além de documentos pessoais e de entidades e empresas. Ou seja, o acesso a estes documentos geralmente é mais restrito. E, por fim, a museologia se atenta apenas a documentos de valores históricos e que representam a memória de outras épocas, como obras de arte, fotografias, livros e outros objetos raros e de muito valor.